E aqui nos Estados Unidos, cada estado faz a sua apuração, por isso a gente acompanha um por um, não tem uma justiça eleitoral nacional e um candidato precisa atingir o número de 270 delegados para ser eleito. Bom, você que está escutando agora esse podcast certamente sabe mais do que a gente sabia quando gravou esse episódio sobre o resultado da disputa entre Donald Trump e Joe Biden. A essa altura dos fatos, na noite de terça-feira, a gente sabe que a votação antecipada foi recorde, que Biden era o favorito, mas que uma série de fatores poderia determinar a repetição da surpresa que marcou a eleição americana em 2016. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. A democrata Hillary Clinton venceu no voto popular. Superou Trump em quase 3 milhões de votos e, mesmo assim, perdeu a disputa porque o sistema leva em conta o peso de cada um dos 50 estados americanos. Nos últimos 28 anos, os republicanos ganharam no voto popular só uma vez, mas foram os vencedores de 3 das 7 eleições no período. Foi o que ocorreu na dramática disputa entre Al Gore e George W. Bush no ano 2000. Just moments ago, I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States. Mas por que os Estados Unidos insistem nesse formato que acaba eventualmente permitindo a vitória do menos votado? No ponto desta quarta-feira, a gente vai discutir o futuro desse sistema. Quem defende o atual formato e quem quer mudanças? Os americanos podem mudar as regras para as próximas eleições? No Congresso e no Judiciário, esse é um tópico que deve ou não entrar na agenda. Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o professor Carlos Gustavo Poggio, pós-doutor em estudos internacionais e que se dedica a analisar em profundidade a política e a sociedade americana. Fique com a gente. Professor Carlos Gustavo Poggio, para a gente começar, por que nos Estados Unidos nem sempre o mais votado é o candidato eleito à presidência? Essa é uma questão que ficou óbvia mais recentemente, né? Antigamente a gente não prestava muito atenção nisso porque havia uma coincidência entre o candidato mais votado, né, nos votos populares e o candidato selecionado pelo colégio eleitoral. No entanto, nós tivemos em 2000 e em 2016 uma situação em que o candidato menos votado acabou sendo eleito. Vamos lembrar que essas são apenas duas situações em mais de 100 anos, né? A Constituição americana tem mais de 200 anos, isso aconteceu poucas vezes, né? 2 vezes no século XVIII e 2 vezes agora em 2000 e 2016. Portanto, é ou era, né, algo bastante raro. O que acontece é que a gente tem que entender as eleições americanas como uma eleição em 2 níveis, né? A eleição que ocorre onde as pessoas são chamadas a votar, e aí a gente precisa entender que é como se fossem 51 eleições distintas, né? Os 50 estados e o Distrito Federal, e aí a gente apura os votos em cada um desses estados, soma quem ganhou em cada estado tem um peso distinto, tem um número de delegados correspondente à sua população, e em dezembro, né, então nós temos em novembro os votos, em dezembro o colégio eleitoral se reúne, esta segunda etapa, e seleciona o presidente. O presidente americano, ele não é eleito, a Constituição não fala nada de voto popular, não fala nada de 50% mais um dos votos populares. O que a Constituição americana fala é 50% mais um dos votos no colégio eleitoral. Então são 538 delegados no colégio eleitoral, ganha quem tiver 270, que é metade mais um de 538. The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538, of which a majority is 270. Donald Trump of New York has received, for President of the United States, 304 votes. Hillary Clinton, the state of New York, has received 227 votes. Então, o que interessa é atingir esses 270. E isso pode acontecer, eventualmente, por exemplo, o que aconteceu em 2016, foi que a Hillary Clinton teve uma vantagem muito grande com relação ao Donald Trump na Califórnia. Teve mais de 2 milhões de votos do que o Trump na Califórnia. Só que ela perdeu por margens pequenas em estados como Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, né? No Wisconsin ela perdeu por 11 mil votos. Então, nesse sistema americano, se você perde um estado por um voto
ou por 1 milhão de votos, não faz diferença. Você leva todos os votos eleitorais daquele estado. Então a Califórnia são 55 votos eleitorais. Se você ganhou por 2 milhões ou por 1, você leva os 55. 55 para somar 270, né? Essa é a conta que a gente fica fazendo na noite das eleições. Outros estados, a Flórida tem 29 votos eleitorais, o Bush ganhou a Flórida em 2000 por 537 votos. Ele levou todos os votos eleitorais do estado da Flórida, né? Então isso às vezes gera algumas distorções. Agora, Poggi, essa distorção, ela se acentuou com o passar dos anos, porque você disse que o número de delegados de cada estado é proporcional à população, mas esse número não é atualizado frequentemente, né? E houve um processo de urbanização. A gente pode dizer hoje que o voto de um eleitor num estado mais rural acaba tendo mais peso do que o voto de um eleitor num estado mais urbano, como a Califórnia? A questão é que se chegou a um ponto na discussão dos Estados Unidos em que eles colocaram um limite ao número de deputados, né? O número do colégio eleitoral equivale ao número de deputados mais o número de senadores nos Estados Unidos. Então estabeleceu-se um limite que hoje é de 535. Isso significa que isso aconteceu no começo do século, né? No começo do século XX. Portanto, com todas essas transformações que você mencionou, Carol, é claro que aconteceram distorções, né? Alguns estados cresceram muito mais que outros. Isso significa que um deputado da Califórnia representa muito mais gente que um deputado do Wisconsin. Isso é uma distorção que a gente vê no Brasil também, né? Um deputado de São Paulo representa muito mais gente que um deputado do Acre, né? Isso é normal em federações. A gente vê isso acontecer com alguma regularidade também em outros países. Então, claro que isso acaba, né, com essas transformações populacionais gerando distorções, ainda que esse número de delegados ele é redistribuído de acordo com o censo a cada 10 anos. Mas o que é o colégio eleitoral? É um grupo de 538 representantes, chamados de delegados, que se encontram uma vez a cada 4 anos para escolher o presidente. Bom, professor, em relação a essas propostas de mudança no sistema de escolha do presidente dos Estados Unidos, quais são os partidos, os republicanos ou os democratas, que são favoráveis a mudanças no sistema atual ou que defende a manutenção da fórmula do jeito que ela é hoje? Essa tem sido uma dinâmica muito clara, né? O que tem acontecido é que, frequentemente, se a gente olhar as últimas 7 eleições, e esta eleição agora, quer dizer, a gente tem, se há alguma certeza com relação a essa eleição, é que o Trump vai perder o voto popular, né? O Trump perdendo o voto popular em 2020 significa que em 8 das últimas 8 eleições, 7 foram vencidas pelos democratas no voto popular, né? Então, claramente, os democratas têm uma coalizão mais ampla, um país que muda muito do ponto de vista da sua composição demográfica, né? Menos branco, um país mais diverso, os democratas têm capturado mais este voto. Só que os votos dos democratas, eles também estão muito concentrados nas grandes cidades, né? Nos grandes centros urbanos. Isto gera um problema, né? Porque o voto dos republicanos estão espalhados no resto do país. Então o que acontece é que você tem uma pressão muito grande por parte dos democratas, que tem tido vantagem no voto popular, para que o colégio eleitoral, de alguma forma, seja transformado. Quem deseja manter o colégio eleitoral, atualmente, são os republicanos e principalmente aqueles estados menores que têm grande vantagem com esse sistema, ou seja, os estados menores. Caso você coloque voto popular, isso significa que eles vão perder muito, muito peso, né? E isso é um problema, isso criaria desequilíbrios na Federação Norte-Americana. Tem hoje alguma discussão real, concreta, para a mudança desse sistema? Por que ele não mudou ainda? Tem uma discussão concreta, essa é uma discussão que já está, inclusive, no Congresso há muito tempo, tem muita gente pressionando para isso mudar. Agora a gente precisa lembrar o seguinte: é muito difícil mudar a Constituição americana, né? 230 anos de história, nós temos apenas 27 emendas. Por que é muito difícil? Porque você precisa de 2/3, uma maioria de 2/3 nas duas casas, Senado e Congresso, e você precisa que depois de 2/3 de maioria nas duas casas, isto seja aprovado por 3/4 dos estados. São 38 de 50 estados. Então, dos 50 estados, 38 precisam aprovar. Então é difícil você conseguir, claro, isso significa que para uma emenda ser aprovada, com esta maioria
bastante importante, você tem que ser uma emenda que tenha um apoio nacional. São números de guerra. Cerca de 300 milhões de armas estão em mãos de civis nos Estados Unidos, quase uma por habitante. Um direito garantido pela segunda emenda à Constituição, aprovada em 1791, uma época em que não existiam fuzis e metralhadoras automáticas. Não pode ser uma questão partidária. Você não consegue aprovar uma emenda à Constituição americana apenas com metade do país apoiando uma mudança, né? Precisa ser alguma coisa que tenha um apoio muito mais amplo. É muito difícil fazer essa mudança que teria que ser feito via emenda. O que tem sido feito, portanto, é que alguns estados, isso é um desenvolvimento recente e interessante, alguns estados têm mudado a sua legislação, ou pretendem mudar a sua legislação, para atribuir os votos do seu estado, né, os votos que correspondem aos seus delegados daquele estado, ao candidato, não ao candidato que receber a maior votação no estado, mas o candidato que receber a maior votação no voto popular nacional. Então isso seria uma forma de você conseguir mudar a legislação sem ter que mudar a Constituição. Você mudaria a forma de atribuir os delegados pelos estados, né? Porque a Constituição americana também diz que cabe aos estados determinar da forma que eles quiserem como esses delegados são atribuídos. Então, se você consegue juntar uma quantidade de estados que soma esses 270 votos no colégio eleitoral, você pode conseguir mais ou menos ter alguma coisa similar ao que seria um voto popular nos Estados Unidos, sem ter que mexer na Constituição. Agora, seria uma nova confusão, né? Porque a gente teria métodos distintos, né, de escolha nos estados. E aí isso aí é um movimento? Isso aí tá para acontecer ou é uma coisa isolada? Tem já alguns estados que estão bastante avançados nesta negociação. Sem dúvida nenhuma, se isso acontece, como você diz, é claro, ia gerar uma confusão muito grande, porque ia mudar, aí a gente ia ter sistemas muito distintos de estado para estado. Hoje em dia, o sistema que os estados utilizam é o chamado winner takes all, ou vencedor leva tudo, que é esse sistema que eu falei para vocês, em que se você ganhou por 1 ou por 1 milhão, você leva todos os votos daquele colégio, se você ganhou no estado, né? Se você muda isso para colocar no voto popular, se você vai ter alguns estados com formas de atribuir delegados muito diferentes de outros estados, e isso pode, claro, gerar algum tipo de confusão. Mas é a única via possível que esses estados e políticos que defendem esta via, que eles conseguem olhar para tentar modificar, porque sabem que uma emenda à Constituição americana é algo impossível, ainda mais no atual clima de polarização política. E sobre a possibilidade de ter uma escolha proporcional de delegados por estado, ou seja, se o cara ganhou por 51% dos votos, ele leva 51% dos delegados naquele estado. Isso também se discute? Sim, essa também é uma discussão que alguns estados fazem. Alguns estados, aliás, já usam esse sistema. Dos 50 estados americanos, 2 estados, o Maine e o Nebraska, usam esse sistema. Então, quando a gente olha o voto, que são estados pequenos, né? Quando a gente olha o voto, cada um deles, se não me engano, acho que tem 3 votos no colégio eleitoral, que é o mínimo que um estado tem no colégio eleitoral. Então, esses estados atribuem proporcionalmente os seus votos no colégio eleitoral, mas são só 2. A grande maioria, a regra nos Estados Unidos é esse sistema do winner takes all. Mais de 100 milhões votaram antecipadamente e já é possível afirmar que foi a eleição com o maior comparecimento em um século. Pode, essa história do voto antecipado, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, está dando muita polêmica esse ano por causa do grande volume de eleitores que já votou antecipadamente, muitos pelos correios. O presidente Trump tem, inclusive, levantado dúvidas sobre a segurança desse tipo de voto. Cada estado tem uma regra diferente, né? Como é que funciona? A gente, veja, uma questão que a gente precisa lembrar é o seguinte: não há nos Estados Unidos um tribunal superior eleitoral, né? Não há uma entidade federal que regule as eleições no país. Quem regula as eleições no país são as entidades estaduais, ou seja, então cada estado, porque como eu disse, cabe aos estados constitucionalmente a forma de seleção dos delegados. Então, portanto, isso é via legislação estadual. Isso significa o seguinte: nós temos 50 estados, 50 formas diferentes, 50 legislações diferentes, né? Então, cada estado, por exemplo, permite com que você vote pelo correio de forma mais ou menos facilitada, né? No caso do estado do Colorado, por exemplo, ou Washington ou Oregon, são estados em que 100% da população praticamente vota pelo correio.
Todo mundo no estado do Colorado recebe em sua casa, todo eleitor registrado recebe em sua casa, em sua residência, uma cédula que pode mandar via correio, né? Outros estados já dificultam a votação pelo correio. Alguns estados exigem, por exemplo, que você tenha uma desculpa, né? Que você justifique porque você está votando pelo correio. E quando você vota pelo correio, também as formas de votação são diferentes. Alguns estados, por exemplo, requerem que você tenha uma testemunha, outros que você registre no cartório o seu voto. Então muda muito, né? Então cada estado tem uma legislação específica no voto em geral, e isso vale também para o voto em correio em particular. Ainda nessas questões muito típicas da eleição americana, a gente tem um debate sobre supressão de voto, ou seja, sobre medidas que são adotadas em nível local e que dificultam o voto. Isso está dentro do jogo? Isso é legal? Esse é um debate também bastante longo, né? Como a gente tem, de novo, essas 50 legislações distintas, cada estado tem mais ou menos facilidade de votar, né? Então, alguns estados que eventualmente haja mais dificuldade de votar, ou que façam mais exigências aos eleitores na hora de votar, ou que tornem difícil a votação com grandes filas, enfim, esses estados são estados considerados que dificultam o voto e, portanto, a expressão usada por alguns autores é a supressão do voto. Eles não estão facilitando o voto dos seus eleitores, né? A Suprema Corte do Estado do Texas rejeitou um pedido do Partido Republicano para anular 127 mil votos depositados em sessões eleitorais que funcionam no sistema drive-thru. Ou seja, o eleitor passa ali, deposita o voto sem sair do carro. Então esta é uma discussão também bastante forte nos Estados Unidos, que cresceu muito agora com a pandemia, né? E que muitos viram na possibilidade do voto pelo correio ou no voto antecipado uma forma de poder participar mais das eleições, razão pela qual é esperado que essas eleições de 2020 a gente tenha um recorde de comparecimento dos últimos 100 e poucos anos, né? Normalmente comparecimento, se a gente pegar as últimas eleições nos Estados Unidos desde os anos 70, dos últimos 40, 50 anos, a gente tem comparecimento em torno de 55%, né? 50, 55%. Você teve em 2008, na eleição do Obama, um comparecimento bastante expressivo, em torno, se não me engano, 58%. Espera-se que neste ciclo eleitoral a gente chegue a 66%, 67%, ou seja, um aumento bastante expressivo com relação a anos anteriores, que de alguma forma é um alento, né? Pensando com tantos desafios e tantos ataques à democracia, ao processo democrático, ao processo de voto, um alento ver que apesar de uma pandemia, apesar de uma série de dificuldades, os americanos estão de fato querendo ir às urnas e fazer valer o seu voto. Agora, depois dessa eleição, o Partido Democrata pode ter maioria tanto na Câmara quanto no Senado, que seria uma novidade. Com essa maioria, eles conseguem fazer alguma alteração importante no sistema eleitoral, mesmo que a mudança constitucional relacionada ao sistema de delegados não seja aprovada? Essa é uma outra questão importante para a gente prestar atenção nessas eleições, que é a composição do legislativo. Isso interessa, inclusive, do ponto de vista do Brasil, né? Ganhe Trump ou Biden, a composição do legislativo vai ser importante. Há grandes chances de a Câmara permanecer democrata e há uma chance razoável de virar o Senado em favor dos democratas, o Senado hoje controlado pelos republicanos, né? Se isso acontecer, também a depender do tamanho dessa vitória, e se o Biden se confirmar como presidente, a gente pode esperar aí algumas mudanças legislativas bastante profundas, né? Não sei quanto isso vai impactar em termos dos estados, porque, de novo, quem determina a legislação de voto, claro que a gente pode ter algumas questões federais, né, que podem estar ligado com a questão do voto, mas os estados e, portanto, os governadores têm bastante peso nesta decisão, né? Fundamentalmente, cabe aos governadores e às câmaras estaduais regular todo o processo de voto. Pode, o presidente Donald Trump já disse que pode judicializar a eleição, dependendo do resultado, que recorreria à Suprema Corte, não está claro ainda em que bases, né? Mas a gente sabe que a Suprema Corte americana hoje tem um perfil mais conservador. O presidente Trump acabou de indicar uma nova juíza para a Suprema Corte com perfil conservador. Ele poderia levar alguma vantagem por causa disso, numa eventual decisão judicial?
Eu não estou entre aqueles que acham que o fato de haver uma maioria conservadora na Suprema Corte significa que automaticamente eles vão fazer tudo que for favorável ao Donald Trump. Inclusive, muitos dos juízes ditos conservadores na Suprema Corte foram indicados por outros presidentes republicanos. Alguns deles não têm boa relação com o Donald Trump, como é o caso da família Bush, né? Então, não me parece que haja nenhum tipo de torcida para o Donald Trump dentro da Suprema Corte. Agora, dito isso, é importante, caso haja algum tipo de decisão jurídica controversa, muito próxima e que penda para uma decisão mais conservadora ou menos conservadora, aí sim, pode ser que o Donald Trump saia favorecido, mas eu não vejo nenhum tipo de esforço, não vejo a Suprema Corte fazendo um esforço para eleger o Donald Trump e, claro, né, dependendo do tamanho da vitória ou da derrota, acho que essas coisas tornam-se mais ou menos importantes. Professor Carlos Gustavo Poggio, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto, um bom trabalho. Muito obrigado, professor, um grande abraço e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, sempre um prazer, um abraço a todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.